A paz do Senhor, conjunto de joias preciosas. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês aí em casa? E aí, vocês estão com saudade da nossa igreja? Com saudade das nossas histórias, dos nossos cultos? Hein? Como que tá aí com vocês? Então, como faz muito tempo que a gente não tá podendo ir na igreja, né? Então, a gente não tá ouvindo as histórias mais lá no culto. E hoje a tia veio aqui para contar uma história para vocês. Uma história que tá aqui na nossa Bíblia. Quem aí tem Bíblia? Você tem Bíblia? Então, peça pro papai, a mamãe sempre fazer uma leitura para vocês, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre as crianças da Bíblia. Na Bíblia tem muitas histórias de várias crianças. Essas crianças são muito, mas muito especial para Deus, igual a você. Você também é muito especial para Deus. Vocês são escolhidos do Senhor. Todos nós, quando a gente ainda era bebezinho, lá na barriguinha da nossa mãe, o Senhor nos escolheu e Ele tem um plano especial para cada um de nós, não é mesmo? Então, o Senhor tem um plano para você, menino, um plano para você, menina, e cada um é um plano diferente. O Senhor tem propósito diferente na vida de cada um. Então, nós vamos começar uma história muito linda. Ela aconteceu lá no Egito. E naquela época, vocês sabiam que tinha um rei que ele mandou matar todos os meninos, porque tinha um povo de Israel e aquele povo estava crescendo muito lá naquela região, sabe? E o rei falou assim: esse povo vai dominar o Egito, então nós precisamos acabar com com o crescimento desse povo e nós vamos começar matando os meninos. E aconteceu o que com esse menininho? Tinha uma mulher que ela era do povo de Deus, lá de Israel, o povo israelita. E de repente nasceu o seu bebezinho. Mas o que ela ia fazer? Porque o rei queria matar todos os bebês. E aí, aquele bebezinho tão bonitinho, e ela escondeu ele. E de repente, ele estava crescendo demais, e ele chorava muito. E quando ele chorava, as outras pessoas podiam ouvir ele chorando. E aí, eles iam descobrir que tinha um bebê naquela casa. Então, a sua mãe, vocês lembram o nome da mãe dele? Vocês já sabem de quem nós estamos falando? A sua mãe, Joquebede, teve um plano para livrar a vida do seu bebezinho. Ela teve uma ideia. O que ela pensou? Já sei, eu vou colocar o meu bebezinho num cestinho e vou jogar ele lá no Rio Nilo. Jogar não, né? Vamos colocar ele lá no Rio Nilo e vamos ver, Deus vai salvar o nosso bebezinho. Então, ela pegou um cestinho bem bonitinho e ali ela colocou aquele bebezinho naquele cestinho. Olha lá como é que Moisés ficou. Nós estamos falando de Moisés, né? E Moisés, dentro daquele cestinho, ela pegou e chamou a sua irmã. Como que é o nome da irmã? Alguém sabe o nome da irmã de Moisés? Muito bem! A sua irmã Miriam. E
falou assim para ela: Miriam, você vai ficar cuidando de Moisés na beira do rio, para que nada aconteça e para que você veja onde exatamente ele vai parar. Combinado? Combinado. E então a mãe de Moisés colocou ele naquele cestinho e colocou ele no rio Nilo. E lá se foi o bebezinho. Mas e aí, quem é mesmo que estava cuidando de Moisés? Isso mesmo, a sua irmã. A sua irmã também tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida dela. Ela ia cuidar de Moisés e ela foi acompanhando aquele cestinho na beira do rio Nilo. E de repente o que aconteceu? As filhas de Faraó estavam se banhando lá no rio e de repente elas escutam aquele choro daquela criança e quando elas olham, um bebezinho no cestinho. E aí, o que nós vamos fazer agora? Ai, que dorzinha desse bebê, a gente não pode deixar ele morrer. Foi então que Miriam apareceu de repente e falou para ela, para a filha do faraó: olha, se você quiser, eu posso encontrar alguém para ajudar você a cuidar desse bebezinho. Eu posso arrumar uma ama para você, para dar mamazinho para ele, para esse bebê. Eu conheço uma. Você não quer que eu indique ela para você? E o que aconteceu? A filha de Faraó: ah, então tá bom, já que você conhece, muito bem, manda trazer ela aqui para mim. Foi então que a mãe de Moisés se apresentou à filha de Faraó e ela cuidou do seu bebezinho. O que aconteceu? A filha de Faraó falou assim: então tá bom, tá aqui, você vai cuidar desse bebezinho para mim e além de tudo eu vou pagar você para você cuidar dele para mim. E foi aí que aconteceu. Ele voltou para os braços da sua mamãe e ele foi criado pela sua mãe e mais para frente ele foi morar lá na casa de Faraó. E Moisés foi sempre um menino muito obediente ao Papai do Céu. Ele foi temente ao Papai do Céu. Ele andou nos caminhos do Senhor, não é mesmo? Então o Senhor teve um plano, um propósito maravilhoso na vida de Moisés. Moisés, quando ele se tornou grande, ele foi o grande libertador daquele povo do Egito. Deus cuidou de Moisés para que ele não fosse morto lá quando ele era bebezinho e o propósito do Senhor se cumpriu na vida de Moisés. Não é? Então, o que aconteceu? Ele era um homem obediente, ele escutava a palavra do Senhor, ele lia as escrituras sagradas, ele era temente ao Papai do Céu. Igualzinho nós temos que ser em casa, com o nosso papai, com a nossa mamãe, independente das situações. Às vezes o papai e a mamãe pedem pra gente fazer uma coisa que a gente não quer fazer naquele momento, mas nós temos que fazer, porque o Senhor vai cuidar de nós e vai nos honrar, não é mesmo? Crianças, temos mais uma criança na nossa Bíblia. Essa criança foi escolhida por Deus. A sua mamãe não podia ter bebezinho e ela tinha muita vontade de ter um nenenzinho. E o que aconteceu? Ela pediu ao Papai do Céu com muita fé. Ela falou: Senhor, eu queria muito ter um bebezinho, um filhinho. Me dá um filho e eu te darei ele por todos os dias da vida. Quem é esse bebezinho? Esse bebezinho é Samuel. Samuel. Olha lá, quem lembra da história de Samuel? Então, Deus concedeu o desejo de sua mãe, Ana, e o Senhor abençoou Ana, e ela teve o bebezinho, e ela cumpriu o propósito que ela tinha feito com o Senhor. Ela foi lá, entregou Samuel no templo quando ele havia desmamado, né? Esse menino, ainda pequenininho, ela pegou e mandou ele lá pro templo morar
Com quem? Com o sacerdote Eli. O sacerdote foi cuidar dele, né? E ele era muito obediente ao Papai do Céu. A Bíblia nos diz que ele morava lá no templo e ele ministrava perante o Senhor, ainda muito pequeno. E o Senhor tinha um grande propósito na vida desse menino, tinha uma grande missão na vida dele. Certo dia, ele estava dormindo lá na sua caminha. Olha, ele estava dormindo lá e de repente ele ouviu uma voz chamando o seu nome: Samuel, Samuel. E de repente ele abriu os olhinhos e saiu correndo, correndo e foi até a cama onde estava o sacerdote. Ele estava lá dormindo. E daí ele pegou e falou: Eli, o que você precisa? E daí o que o sacerdote falou? Não, eu não chamei você. Ele: não, mas eu estava dormindo lá e eu ouvi você me chamando. Dele: não fui eu, não. Volte lá para sua cama e vai dormir, porque não sou eu que estou chamando. De repente, Samuel estava lá dormindo novamente na sua caminha, com seu travesseirinho. E ele ouviu novamente aquela voz: Samuel, Samuel. E o que ele fez? Abriu os olhinhos e saiu correndo. Eli, eu estou aqui, você precisa de mim? Não, foi aí que ele falou para ele. Se você ouvir novamente essa voz, você fala: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E ainda pequenino, o Senhor falou com Moisés, com Samuel. E ele teve a experiência com Deus, ainda muito pequenininho, né? Então, ele teve uma vida consagrada ao Senhor, dedicada ao Senhor e foi muito obediente a Deus. Então, assim como foi Samuel, nós precisamos ser também. Nós precisamos ser muito obediente ao Papai do Céu, ter amor pela palavra do Senhor, né? Então a gente precisa amar ao Senhor com o nosso coraçãozinho, né? E o que aconteceu? Samuel, ele se tornou um profeta, ele se tornou juiz, né? Daquele povo, ele era um sacerdote, foi uma bênção, um exemplo e tudo que ele fez prosperou. Por quê? Porque ele foi muito obediente ao Papai do Céu e nós precisamos conhecer a Deus também. Será que nós estamos fazendo as nossas orações? Será que todos os dias nós estamos dobrando o nosso joelhinho e orando ao Papai do Céu para que Ele venha abençoar nossa família, para que Ele venha nos cobrir com teu sangue, para que Ele venha nos livrar de todo o mal? Será que nós estamos orando? Nós precisamos orar, fechar os nossos olhinhos e falar com o Papai do Céu que Ele vai nos abençoar, Ele vai abençoar nossa família através de você. Você vai ser um instrumento na sua casa e através da sua vida, criança, o Papai do Céu vai abençoar a sua mamãe, o seu papai, os seus irmãozinhos e toda a sua família. Então, seja fiel ao Papai do Céu. Amém? Vamos continuando a nossa história. Será que tem mais alguma criança lá na Bíblia? Quem lembra aí? Quem lembra daquela menina que trabalhava lá na casa daquele general, Naamã? Quem lembra o nome? A Bíblia não fala o nome dela, né? Mas nós sabemos muito bem. Então, teve uma época que o rei da Síria invadiu todo Israel e levou aquele povo como escravo. E tinha uma menina que ela foi levada cativa. Então, ela teve que abandonar sua família e ela foi morar lá naquela casa bem distante, lá na casa daquele general Naamã. E lá, o que ela fazia? Ela era uma escrava. Vocês sabem o que é escrava? Lá, ela tinha que limpar aquela casa. Ó, ela pegava a vassoura, ela varria, ela passava pano na casa, ainda pequenininha. Olha, ela tinha que fazer os serviços domésticos. Ela ia no supermercado
e fazia compras. Ela também pegava aquela panelinha lá e ela tinha que fazer comida. Ela fazia comida. E como ela trabalhava naquela casa, ela escutava as conversas dos seus senhores. E ela ficou prestando atenção até que ela descobriu que o seu general, para quem ela prestava o serviço, ele estava muito doente. E o que que ela fez? Ela chamou a sua senhora e falou assim: olha, eu conheço um profeta que através da vida dele, desse profeta, o general pode ser curado. E ela ficou pensando, quem será? E aí foi que ela falou, olha, lá na minha terra tem um profeta chamado Eliseu. Então, fale para ele lá que ele vai encontrar esse profeta e ele vai ser curado. Mas por que será que ela falou que ele ia ser curado? Porque ela tinha fé no nosso Deus, no Deus Todo-Poderoso. Ela tinha uma fé muito grande. Mesmo ela estando lá naquela terra distante, ela não abandonou os hábitos de adorar o Papai do Céu. E foi aí que ela não teve egoísmo no coração e falou assim: já que me pegaram como escrava, deixa que fique por aí mesmo, eu não vou falar nada. Mas não, ela tinha um coração muito bom, ela tinha fé, ela tinha amor em Deus. E aí o general foi até o profeta e ele foi curado através da vida dessa menina, que ela fez a diferença onde ela estava trabalhando, né? Em vez de murmurar e reclamar da vida, não. Ela creu no Senhor e ela teve muita fé. Mas e aí? Será que tem mais crianças? Tem sim. Vocês lembram que quando Jesus andava lá no deserto, o povo andava muito com ele. E um dia, o povo estava todo lá no deserto há muitas horas, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Mas e aí? Eles não tinham o que comer. Aconteceu o seguinte, o Senhor Jesus, os discípulos vieram: Senhor, como que nós vamos alimentar essa multidão? E o Senhor falou: vamos comprar pão, né? O que nós vamos fazer? Os discípulos falaram: tem aqui um menino e ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor o que fez? Orou e multiplicou o pão e multiplicou aqueles peixes e todos foram alimentados através da vida desta criança que o Senhor usou naquele momento para que pudesse o Senhor prover o pão. O Senhor orou e através da vida desse menino resolveu o problema de todos aqueles. Então esse menino foi corajoso, ele estava disposto a dar tudo que ele tinha. E tudo que ele tinha era esse cestinho com esses pães. Ele não tinha mais nada. Ele ofereceu o que ele tinha. Ele não foi egoísta, ele não foi ruim, né? Então, através da vida desse menino, aquela multidão toda foi abençoada. E nós temos também um bebê muito especial. Vocês sabem quem é esse bebezinho? Isso mesmo, é Jesus. Jesus veio na terra com um lindo propósito, cumprindo uma profecia que havia já acontecido há muitos anos. E através deste bebezinho, grandes coisas aconteceu na humanidade. Esse bebezinho veio, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu num lugar tão feio, tão ruim. Lá naquele lugar tinha animais, tinha um cheiro tão ruim, mas foi lá que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. O nosso Senhor Jesus Cristo foi um homem, viveu aqui na terra, foi um menino muito inteligente. Sabe o que ele escolhia fazer? Ficar falando a palavra de Deus. Ele ficava entre os doutores, ele falava a palavra do Senhor, ele era obediente à palavra de Deus.
Ele veio aqui na Terra com um propósito, assim como eu e você. Cada um de nós temos um propósito maravilhoso nas nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo quer usar a gente de uma maneira especial para ser uma bênção na vida de alguém. E o Senhor Jesus Cristo, através do seu exemplo, da sua humildade, da sua sabedoria, da sua obediência, o que ele fazia? Ele ficava lendo as escrituras, ele ia no templo, ele ficava entre os doutores, ele orava e ele obedecia. Em tudo ele era obediente, porque o Senhor Jesus veio aqui para ser exemplo para todos nós. E nós estamos sendo exemplo? Será que nós estamos obedecendo ao Papai do Céu? Né? Deus nos ama, Deus tem um amor muito grande por nós, por isso Ele nos fez diferentes, por isso nós precisamos estar firmes com o Senhor. E Jesus Cristo cresceu, Ele cresceu, virou um homem e cumpriu o propósito na terra, pregou o evangelho e Ele sofreu, foi morto. Puseram Ele lá naquela cruz, mas Ele não reclamou. Ele não fez nada para sair dali, ele podia, mas ele sabia que se ele não morresse por nós, nós não teríamos os nossos pecados perdoados. Então ele sofreu todas as dores, levou sobre si todos os nossos pecados para que nós pudéssemos receber a salvação e poder ter o acesso direto com Deus, para que nós pudéssemos ir morar lá no céu. Então nós temos que ter Jesus no nosso coração, na nossa vida, nós temos que ser exemplo, nós precisamos fazer as nossas orações, nós precisamos estar orando independente da situação, nós precisamos ser obedientes ao Papai do Céu. Será que o Papai do Céu é o papai e a mamãe? Será que nós estamos obedientes ou nós estamos fazendo essa cara aqui, ó, quando a gente precisa ler a Bíblia, orar, ir na casa de Deus, quando o papai e a mamãe pedem pra gente fazer alguma coisa? Será que é essa carinha aqui que a gente faz? Será que nós não estamos sendo diferentes? Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos louvar ao Senhor, nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos ser diferente aonde nós passarmos. Nós somos uma luz e aonde nós passarmos, a nossa luz tem que brilhar, a nossa luz tem que brilhar com exemplo, né? Nós temos que ser diferentes, nós não podemos ficar brigando com o coleguinha, nós não podemos ficar xingando o coleguinha, batendo nele, puxando o cabelo. Nós precisamos ser obedientes ao Papai do Céu. Nossa luz tem que estar brilhando, brilhando. Nossa luz precisa brilhar aonde nós estivermos. Olha que linda a nossa luz, brilhando, brilhando. E assim, nós sermos diferentes. Nós sermos diferentes com os nossos exemplos, igual essas crianças da Bíblia foram. Não são bonitos? Hoje a gente ouviu a história deles. Da mesma maneira, nós também temos que fazer parte de tudo isso de uma forma diferente. Ser exemplo na nossa escola, na nossa família, na nossa igreja, na nossa rua. Aonde a gente estiver, a gente tem que propagar a mensagem do Senhor Jesus. Não podemos nos envergonhar, né, crianças? Nós temos que seguir o Senhor Jesus e estar prontos para ir morar no céu. Você já imaginou se Jesus Cristo voltar no momento que a gente estiver ali fazendo alguma coisinha errada? O que vai acontecer com a gente? Né? Então, que o Senhor Jesus Cristo esteja dentro do coraçãozinho de vocês, de cada um de nós, que a nossa luz esteja brilhando e que nós possamos estar esperando o Senhor Jesus Cristo nos levar lá para o céu, juntinho com eles. Amém? Fique com Deus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, essa é a história que o Senhor preparou para você. Amém?